mercado, né? Quando você vai investir, né, você sempre fica com o pé atrás, porque na maioria dos casos você não sabe ainda analisar, não tem aquela confiança em analisar determinados ativos, né? Que naturalmente você vai adquirir à medida que você for adquirindo uma casca ali, uma experiência, um tempo no mercado, né? Essa desconfiança, por mais que seja normal, né? De primeiro momento, né? Já tenho que explicar para vocês que isso aí é normal, tá? É normal ficar com medo, receio, sei lá, porque são ativos, é um mercado que funciona diferente, né? O mercado de ações tradicional ainda possui mais riscos do que você investir em um FIIs, né? Possui muito mais riscos do que você deixar o seu dinheiro na poupança, no CDB, né? Por quê? Porque ações variáveis já entregam um certo risco ali, né? São ativos de risco, né? Empresas falem, né? Por mais que é difícil, né? Você imaginar que big techs ou empresas gigantes podem falir, mas a grande verdade é que falem, né? E por isso que tem um risco envolvido ali. E não só isso, há variações no mercado em si, né? O medo das pessoas, a euforia das pessoas fazem os ativos subir, descer, né? A gente bem sabe que muitas das vezes é mais atrelado a narrativas ali do momento, é notícias, né? Do que tudo, né? Do que mais outras coisas. Você passa um mês inteiro fazendo uma análise de um ativo, né? Faz projeções sobre aquilo ali, tudo baseado em dados, né? Em uma análise lógica. Vai lá, o presidente fala uma frase no Twitter e aquilo desaba, né? Aquilo tudo que você analisou foi por água abaixo, né? Acontece, é assim e a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas também não é por conta disso que a gente não tem como estar seguro 100% das vezes em relação a variáveis, né? Que no caso seria, por exemplo, o Twitter do Elon Musk pode fazer ações de uma empresa subir, descer, pode fazer ações da própria empresa dele descer, as ações do Elon Musk, ou crescer, né? Subir ali muito, dar um boom nas ações do Elon Musk, né? Um simples Twitter do Elon Musk agora, nesse momento, pode fazer a sua criptomoeda que você está analisando aí subir absurdamente ou descer muito se ele fizer uma crítica, né? A gente sabe disso e não tem como a gente se blindar contra isso, né? Infelizmente, essas variáveis aí é o novo mundo, né? O novo mundo hoje é assim, uma opinião na nossa rede social gera impacto nas pessoas porque as pessoas gostam ou são muito influenciáveis, né? Por narrativas ali, por sentimento. Quando um grupo de pessoas, o mundo todo, tá com um sentimento de medo ali por alguma coisa, uma guerra, uma notícia desse tipo, a gente sabe que o cenário da economia, o cenário dos investimentos tendem a cair bastante, né? Porque pessoas com medo têm menos risco, têm menos propensões ao risco, né? A investir e tem menos expectativa do futuro promissor, né? É isso, a gente tá careca de saber que é assim que funciona também, tem essa variável aí, tá? Mas tirando tudo isso à parte, tá? Você tem que fazer seu trabalho, você tem que entender o mercado, você tem que entender o ativo que você está investindo, né? Já diria o nosso grande Warren Buffett, né? Que você tem que investir só naquilo que você conhece, né? Por quê? Porque isso realmente é o que vai te trazer dinheiro. Não adianta você ir em ativos, né? Que não é a sua praia, você não domina. Aquilo ali você vai estudar, parece que você está lendo uma coisa em grego, né? Você não vai entender nada, mas se você se esforce ali, não consegue acompanhar, tá? Tem muitas pessoas hoje em dia que já não conseguem mais acompanhar o mercado cripto, tá? O cara é um puta empresário, um puta empreendedor, um grande investidor e não consegue mais acompanhar. O cara não entende, velho. O cara não entende que o projeto, por exemplo, um projeto como a Render, né? Que busca hoje fazer um serviço similar à Nvidia, né? Muitos empresários já custa entender o que a Nvidia está fazendo, né? E porque uma empresa estava se valorizando tanto, né? E quanto mais uma proposta similar, mais com uma proposta, o mesmo projeto, mas sendo descentralizado, né? A gente pode falar que a Render é quase isso, né? E muitas pessoas não vão entender isso, não vão entender a proposta, não vão enxergar sentido ali, e tudo bem, né? Mas se querem estar exposto, aí no caso o cara teria que
contratar algum serviço de análise, né, que consiga fazer a gestão da carteira de investimento no mundo cripto, né, contratar um gestor responsável, né. Isso a gente tem que estar ciente se a gente está querendo fazer parte, entender que é um mundo novo, cheio de curiosidades ali, com cenários diferentes, tá? Do que a gente é acostumado a entender, né? Do mercado tradicional. É totalmente diferente do mercado tradicional. Alguns pilares são iguais, mas o resto é muito diferente. E tendo em vista que você vai entrar num novo mundo, é bem importante eu te apresentar alguns passos aqui para uma tomada de decisão se aquele ativo faz sentido ou não para você, né? Hoje, né, milhares de projetos simplesmente desaparecem, né? É comum a gente ouvir histórias de pessoas que ficaram ricas com criptomoedas da noite pro dia, né? Aquele seu vizinho que nem parecia investir em nada. O último cara que você pensaria que estaria investido em algum projeto cripto, mas o cara tá investido numa criptomoeda de cachorro, né? De cachorrinho, tá ficando milionário com isso, né? Há casos que isso acontece realmente, principalmente em cenários de uma alta agressiva, né, do mercado das criptomoedas, mas a gente tem que entender que em muitos dos casos é sorte, é cagada mesmo, né? O cara investiu numa meme coin ali e surfou em um momento muito bom, mas esses casos assim a gente tem que entender que é mais sorte, é mais uma série de fatores ali combinando do que propriamente uma análise de um projeto sério, né? Nas criptomoedas tem vários projetos sérios, tá? A gente pode falar aqui Ethereum, Bitcoin, Solana, né, Cardano, muitos projetos que a Render, por exemplo, projetos sérios, projetos que você enxerga um motivo daquilo existir e enxerga um propósito, enxerga muitas das vezes uma equipe ali por trás, também tendo um CEO, né, um fundador por trás daquele projeto, né, por mais que eles se vendam como descentralizados. Muitas das vezes tem uma equipe centralizada ali e são basicamente empresas, né, são startups ali, muitas das vezes, né. Você primeiro, né, tem que entender o problema que aquele projeto visa resolver, tá? Bem simples mesmo, como se fosse analisar uma empresa, uma startup aí. Você tem que analisar o que aquele projeto visa realmente fazer de interessante para que tenha sentido naquilo, tá? O Bitcoin foi criado como alternativa ao sistema financeiro tradicional, né? Hoje em dia o Bitcoin está cada vez sendo usado para isso mesmo, né? Como uma reserva de valor também, né? O Bitcoin hoje não é mais somente no cenário de nerds geeks, né? Como foi lançado, quando foi lançado o Bitcoin, era basicamente isso. Quem entendia Bitcoin era só esse pessoal, né? Nerdzão, geek, que fazia com que o Bitcoin seja popularizado nessa galerinha aí, né? Hoje não é mais. Hoje, países estão comprando Bitcoin para ter suas reservas ali, porque enxergam isso. O Bitcoin é um ativo limitado e com isso, cada vez que mais pessoas vão querendo ir atrás de Bitcoin, para quê? Para manter o seu patrimônio longe de controle absoluto do governo, controle absoluto do Banco Central, tirar realmente o seu ativo do seu país e ser totalmente você possuir as chaves realmente do seu patrimônio, né? Conseguir ser o dono de fato daquele ativo do seu dinheiro. Só o Bitcoin basicamente te oferece esse serviço, né? Essa oportunidade de ser realmente o seu próprio banco, né? E as pessoas entendendo isso, entendendo essa segurança que tudo que vem com o Bitcoin, as pessoas procuram o Bitcoin em vários momentos, tá? Seja um momento de euforia, elas querem entrar no Bitcoin porque todo mundo está falando de Bitcoin, seja em um momento preocupante, porque elas só enxergam o Bitcoin como uma única alternativa ali, na situação que ele está se desenrolando ali, seja geopolítica, né? O Bitcoin muitas das vezes está sendo recorrente nesse tipo de cenário, tá? Em cenários negativos, tá? Quando o país está apertando, quando surge cada vez mais autoritarismo ali, o Bitcoin
o nome Bitcoin surge com força e ganha mais e mais pessoas aderindo ao projeto, né? Querendo fazer parte do Bitcoin, né? E também entendendo o conceito de você ser o seu próprio banco, né? Você ter controle do seu dinheiro. E o Bitcoin traz tudo isso aí com a autocustódia, né? Se você quiser ter Bitcoin e quer ter tudo isso, saiba que você vai ter que fazer autocustódia. O que é autocustódia? Você fazer o gerenciamento da sua própria carteira, tá? Não deixar em corretora, pelo amor de Deus, não deixar em corretora ali. Seguindo aqui, a gente pode falar também da Ethereum, né? A Ethereum foi desenvolvida para permitir contratos inteligentes e aplicativos descentralizados, né? Aí você pensa assim, tá, mas por que, né, você preferiria a Ethereum, desenvolver uma aplicação na Ethereum, do que você desenvolver um aplicativo normal e subir na web normal, a web 2 normal, né? Qual que seria o problema aí, né? A web 2, né, como a gente já conhece, né, é a web das Big Techs, a web dos data centers gigantes centralizados em um único ponto, né? Por um lado, isso é melhor, é bom, porque isso traz velocidade ali, né? Você pegar e acessar um navegador como o Chrome é totalmente diferente de você navegar um navegador como o Tor, né? Porque o navegador Tor é descentralizado, né? Os servidores estão espalhados pelo mundo. Logo você imagina que é mais difícil de um ponto ao outro ali. Você perde bastante velocidade da própria internet ali para ir de um ponto ao outro, né? Na rota da sua navegação. O seu computador faz uma requisição ao servidor, mas o servidor está espalhado no mundo, não está em um ponto central ali, né? De uma maneira bem simples, é assim que funciona, e é assim porque tem um volume menor de velocidade, né? E isso impacta realmente na navegação ali, e é um grande problema da Web3, né? A Ethereum tenta solucionar isso, aplicativos descentralizados ali também faz parte, né? Você ser dono dos seus próprios dados, né? Hoje as Big Techs funcionam exatamente para isso, né? Controle dos seus dados. Na Web3 não precisaria devolver o controle dos dados aos usuários, né? Você não teria que fornecer todos os seus dados para acessar um aplicativo, né? Pelo contrário, você seria dono deles, né? E isso faz parte do projeto. Isso é interessante você analisar dessa forma, né? Não investe em Ethereum sem saber de nada, né? Achando que Ethereum é a prata do Bitcoin. Nossa, essa é a pior explicação que alguém poderia te dar, né? Quando alguém fala isso, sabe que esse cara é leigo mesmo, né? Em criptomoeda. Não tem como alguém explicar dessa forma, né? A maioria dessas criptomoedas, assim, sendo bem sincero, elas nem são moedas mais, sabe? São tokens de empresas ali. Não funcionam como moeda, né? E isso você deve estar muito atento, né? O próprio nome criptomoeda, assim, né? Dá a entender realmente que tudo aquilo ali funciona como moeda, né? Como dinheiro, assim. Mas não funciona, muitas das vezes é só token. Ou algumas você pode até pensar que é ações daquela empresa, daquele projeto, né? É uma maneira fácil de você definir alguns projetos criptos. E você tem que estar ciente disso. Eu sei que quando você entra no mercado cripto, você vem muito impulsionado, talvez, pela narrativa do Bitcoin, né? Você acha que tudo ali é Bitcoin, mas é uma grande mentira, tá? O único ativo ali que é 100% descentralizado, né? Lembrando que não existe 80% descentralizado, não existe 50% descentralizado. Ou é 100% descentralizado, ou o próprio dono não tem influência nenhuma ali, tá? Ou aquilo ainda é centralizado. E muitos outros projetos, altcoins ali, são centralizadas, mas se vendem como descentralizadas, né? A gente sabe hoje que se o Vitalik fizer um Twitter ali, muita coisa pode mudar no ecossistema da Ethereum. Já teve vários casos assim, né? E seguindo aqui, veja o tamanho do projeto, né? O market cap, né? Você vai abrir o market cap, né? E analisar quanto tem de investimento ali, qual que é o tamanho realmente
daquele projeto, né? Quanto dinheiro trafega ali, qual o valor de mercado daquele projeto, né? Preço da moeda versus a quantidade em circulação. Isso mostra o tamanho do projeto, né? Bitcoin tem um valor de mercado enorme, criptos pequenas podem crescer mais rápido, mas também são mais arriscadas, né? Você tem que ter isso na sua análise bem claro, tá? Se você for investir em altcoins, em meme coins, saiba que é muito mais arriscado pelo próprio valor de mercado que aquele ativo possui, né? Por exemplo, a gente brinca bastante com a Dogecoin, né? Que é uma criptomoeda que não faz sentido nenhum existir se você for analisar o projeto assim, né? Porque ela não oferece nada, é uma meme coin. Né? Assim como a Pepcoin, tem muito projeto que é lixo mesmo, eles sabem que são lixos, assim, porque no sentido de não ser úteis, né? Realmente. Mas tem uma comunidade gigantesca, tá há anos e anos no mercado já. A gente vê a Dogecoin, já está há mais de 10 anos, né? É um projeto, um dos 10 maiores projetos que tem hoje no mercado cripto, por incrível que pareça, tá? É maior que muitas empresas que você conhece aí, tá? Vê o valor de mercado da Dogecoin, compara com alguma empresa gigante aí que fornece serviço para você, tá? Você vai ver que a Dogecoin tá entre elas, tá um preço similar ali. Por exemplo, da última vez que eu olhei, o valor de mercado da Dogecoin era maior que o da Netflix. Olha aonde um projeto cripto pode chegar, e a Dogecoin não é usada para nada, tá? Você não usa a Dogecoin para nada, absolutamente nada. E observe também a comunidade, esse é um bom pilar para se olhar, tá? Por exemplo, a Dogecoin tem uma comunidade muito forte, pois que a Dogecoin, por mais que não tenha utilidade nenhuma ali, algumas pessoas atribuem utilidade, né? Você pode pensar que na comunidade ali, muitas pessoas usam mesmo como moeda de troca e tudo mais, e realmente é usável em algumas coisas, alguns sites assim usam realmente, né? E pode ser usado, né? A questão é essa, que pode ser usado. Mas vai ser aderido pela sociedade? Não vai. Não vai. Por isso que não tem valor nenhum ali, né? Intrínseco ali, não tem como você fazer. Porque as alternativas ali, por mais que você tenha da utilidade ali, por exemplo, você quer deixar o seu dinheiro como um reserva de valor, você não vai colocar em Dogecoin, você vai colocar em Bitcoin, sabe? Não tem muito sentido ali as propostas, né? Depois que o Bitcoin surgiu, criou-se várias altcoins ali alternativas ao Bitcoin, mas somente algumas realmente têm um objetivo claro e tem um propósito, né? A Dogecoin não é uma delas, mas tem uma comunidade muito forte. Você vê muitas outras meme coins surgindo, mas a Dogecoin continua sendo a maior, né? Por conta da sua comunidade. E o Elon Musk, né, que não é bobo nem nada, também impulsionou bastante a Dogecoin, tá? E isso você vai ver, medir a comunidade, se a sua criptomoeda é popular, né? É um projeto grande, principalmente é para você medir métricas de uma meme coin, tá? Você vai ver como é essa comunidade aí, se a narrativa para aquela meme coin é forte, né? Eu não aconselho ninguém que tá entrando já investir em meme coin porque é muito arriscado e na maioria das vezes você pode estar ciente que você vai perder, tá? Você vai perder ali porque é muito arriscado mesmo. O próprio nome já fala, uma meme coin ali, né? Você vai estar analisando o Twitter, o X, né, o Discord também, para ver se aquela comunidade é forte, se aquele projeto é legal, se faz sentido, né? E vai ver a narrativa ali por trás daquele projeto, né? Que nem recentemente teve a primeira meme coin do ecossistema do Bitcoin, né? Me fugiu o nome agora, mas era uma narrativa forte para aquele momento, né? Aí vai de você seguir esse termômetro. E depois verifique o tokenomics, tá? O tokenomics, para quem não sabe, tá? Significa a economia da criptomoeda. Você deve observar a quantidade total de moedas, inflação ou emissão e distribuição inicial. Por exemplo, tá? O Bitcoin tem um limite máximo de 21 milhões de moedas, tá? Ou seja, depois que a última mineração de Bitcoin bater 21 milhões de criptomoedas, do último bloco ser minerado, não vai existir novos Bitcoins, tá? Um exemplo que a gente pode usar para ficar claro na sua cabecinha é o ouro, né?
O ouro também é limitado, né? A gente sabe que tem uma quantidade limitada do metal aqui na Terra, né? Quando o último bloco de ouro, o último metal de ouro for minerado ali, né? O ouro basicamente não vai ter como ser mais minerado, não vai existir novos ouros ali, né? Só vai existir os já em circulação. É basicamente como funciona o Bitcoin. O projeto com emissão limitada podem perder valor com o tempo. Ilimitada, né, no caso aqui. Com emissão ilimitada, né, podem perder valor com o tempo, aqui em comparação ao Bitcoin, né? Então a gente pode concluir que esses passos são muito interessantes aqui para você ter ciência na hora de escolher o seu ativo, tá? Escolha com muito cuidado, tá? Não se exponha a um risco desnecessário no início e boa jornada para você.